Bom, Daniela, falando então para o Clique RDC aqui de Chapecó, seja bem-vinda. E começando com a entrevista, então, qual o seu ponto de vista em relação a essas ações que estão sendo tomadas pelo governo no enfrentamento ao coronavírus? E qual a sua participação também nessas decisões? Bom dia, Leonardo. Bom dia, amigos do Clique RDC. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, em relação ao isolamento, eu acredito que foi muito além do necessário, né? Acabou se fazendo com que a gente tinha uma crise inicialmente de saúde e acabamos com uma crise econômica, social, política, né, e até moral no nosso estado. E isso trouxe um prejuízo para todos os catarinenses de alguma forma e especialmente para a nossa economia, né? Eu acredito que essa dificuldade de trabalhar, né, essa dificuldade de ir e vir, esse cerceamento no direito de ir e vir do cidadão não é uma coisa que o Estado dispõe, né? É uma interferência que não se deve fazer. E eu sempre acreditei que a gente deveria ter trabalhado com campanhas de prevenção, com usar máscara desde o início, né? Trabalhar no sentido de fazer o isolamento dos doentes e não um isolamento generalizado, né? E fazer as barreiras sanitárias, enfim, em torno dos municípios com contágio, acelerar esse processo para adquirir mais leitos de UTI, né? Seja dos hospitais particulares, né? Comprar leitos ou remanejar o que a gente dispõe, né? É mais ou menos como na nossa casa, quando a gente vai receber visita, né? A gente tem as acomodações habituais e quando vem visita a gente corre para remanejar, ver o que consegue agregar, o que consegue, e eu acho que nesse sentido nós deveríamos ter feito em relação aos hospitais também, até porque tem protocolos já, né, dizendo isso, a gente não precisa inventar a roda, né. Tem o regional aí de Chapecó, que tem toda aquela ala que pode ser equipada, né, que era uma das coisas que eu havia pedido desde o início. Então, acho que houve um direcionamento exagerado e que acabou trazendo um prejuízo que agora a gente está correndo atrás para sanar esse prejuízo que trouxe, né. Claro que muitos perceberam alguma dificuldade também nessa relação entre governador e vice-governadora. Falando um pouco sobre isso, como está essa relação? Realmente existe uma dificuldade muito grande, né? Essas decisões tomadas, né? Tu me perguntavas antes, eu não tive participação alguma nas decisões, né? Eu mandava a minha opinião, mandava meu posicionamento, mas não foi respeitado, não foi sequer considerado, né? E hoje não existe, existe uma dificuldade muito grande de relacionamento com o governador e não só de minha parte, né? Isso não é uma constatação meramente minha, né? E a de minha parte, assim, essa relação do governador e eu começou logo depois da transição, né? Por eu não concordar com algumas coisas, com alguns nomes que foram indicados para o governo. E também não concordei com as formas que se tratou os cidadãos, né, até o presidente da República, né, houve um distanciamento da parte dele daquilo que a gente prometeu para Santa Catarina, né, e eu me mantive sempre fiel e sempre busquei resgatar o nosso comprometimento com o Estado, aquele plano que Santa Catarina elegeu como sendo o melhor do Estado, né. E nós tínhamos, assim, pela primeira vez nós tínhamos a oportunidade de um governo alinhado com o governo federal, né, que traria muito benefícios para o nosso estado, e houve propositalmente, intencionalmente, esse afastamento com o qual eu nunca concordei, né. E lá atrás, né, vocês devem lembrar daquela questão dos incentivos fiscais aos defensivos agrícolas, né, que eu me manifestei, que eu me posicionei publicamente, né, contrário, né, ao aumento dos impostos, né, que o fim das isenções fiscais acarretaria no aumento, né, e eu fui contra aquilo naquele momento e fui a público, né, porque eu entendi que eu não podia me calar, né, não poderia deixar que as coisas caminhassem como estavam caminhando. E graças a Deus consegui reverter aquela situação, mas a partir dali essa relação se tornou ainda mais difícil, né?
mas eu tenho buscado de todas as formas cooperar, colaborar, e eu tenho buscado recursos e soluções para Santa Catarina, né, junto ao governo federal também, que eu tenho um bom trânsito com o governo federal. E, acima de tudo, eu busco fazer o que é bom para o nosso estado, que vai fomentar o desenvolvimento e, agora mais do que nunca, buscar a recuperação econômica no nosso estado, né? Retomar a função do estado. Essa é a grande missão nesse momento, no meu entender. Então pode-se dizer que houve um desgaste nessa gestão, que é um pouco mais de um ano? Eu acredito que houve um desgaste na relação, né, entre a gente e a gestão, assim, a gestão é do governador, né? Eu sempre me portei também de uma maneira muito respeitosa, sempre fui firme quando precisou ser, sempre tomei meus posicionamentos, mas eu sou o backup, né? Quem faz a gestão é o governador, né? E, infelizmente, eu gostaria de ser mais ouvida, gostaria de ter as minhas opiniões consideradas, até porque elas são fundamentadas em diversas opiniões, né? Eu tenho um grupo que eu sempre ouço, pessoas de grande sabedoria, né? E que eu sempre me oriento, que eu sempre ouço. E eu acredito que todo governante tem que ter isso, tem que ter um conselho externo, né? Que possa ouvir, direcionar pessoas independentes, imparciais, de alto gabarito, que possam orientar, que possam chamar atenção quando precisa, né? E eu sou muito aberta para isso, para conversa, para agregar, para cooperar, né? E eu sinto que não é em relação ao governador, não é o mesmo procedimento, não é o mesmo pensamento, né? E isso traz um desgaste desnecessário, porque muitas vezes, e a grande preocupação é justamente o afastamento, né, do que a gente prometeu para Santa Catarina e do que eu tenho tentado resgatar incansavelmente, né, e, enfim, é um desgaste que seria totalmente desnecessário, totalmente desnecessário, né. O que fez, então, a vice-governadora Daniela se unir ao governador Moisés? Já o conhecia antes da eleição e saberia que isso poderia vir a acontecer? O que fez a gente se unir no pleito foi uma aparente afinidade com as propostas e alinhamentos, né, com a proposta do presidente Bolsonaro, né, que na época era o candidato que nós devíamos representar, né. Nos apresentamos como representantes do Bolsonaro, defendemos o projeto dele, né, e eu sigo defendendo. Eu sempre digo que o presidente Bolsonaro foi a personificação das minhas esperanças, né? De fazer um governo diferenciado, focado no combate à corrupção, fomentando todo o potencial do Estado e do país, né? E do nosso povo também. E um país com justiça, com liberdade, com responsabilidade, né? Com poderes independentes e harmônicos entre si. Trabalho em prol do brasileiro, né, da ordem, do progresso, do pleno desenvolvimento, tudo aquilo que a gente pregava na campanha, né, e isso é o que fez esse grupo se unir. E, infelizmente, o governador não seguiu esse caminho. E aí o afastamento acabou sendo natural, né, e embora eu tenha resistido muito tempo, né, porque eu entendi que de maneira alguma eu posso prejudicar o nosso estado e jamais farei qualquer coisa que possa prejudicar o Estado, e aí mais tarde, né, no momento em que começaram a aparecer suspeitas que indicavam para tudo aquilo que a gente se comprometeu a evitar, né, e eu não tive dúvidas de que eu precisava combater aquela situação, né, como eu fiz ao pedir o cancelamento do contrato do hospital de campanha, né, e infelizmente isso não foi visto como um aviso, né, que acabou evitando o pior, mas foi visto como algo ilegítimo da minha parte, né, e tornou o afastamento ainda maior, né. Então eu tenho essa proposta, né, eu não conhecia o governador, a gente conheceu durante
aquele período pré-eleitoral, né? E eu acredito que o que mudou foi, mas o nosso compromisso e o compromisso que eu preservo até hoje é com o projeto que a gente apresentou, com a proposta que a gente fez e que Santa Catarina aceitou como sendo a melhor, né? Então eu vejo isso como um contrato, né? O povo catarinense nos contratou para estar aqui representando ele e eu preciso cumprir as cláusulas desse contrato, né? E infelizmente a gente não vê isso em todas as pessoas, né? Esse comprometimento não existe em todas as pessoas. Então, isso gera um afastamento, e não só um afastamento pessoal, mas o que mais me preocupa é o afastamento daquilo que nós nos comprometemos a fazer, né? Do cumprimento desse contrato. Acho que essa é a situação mais grave. Então, não tenho medido esforços para retomar aquilo que a gente prometeu para Santa Catarina. E claro, como a vice-governadora citou, houve uma discordância lá no início já na citação desses nomes, na nomeação dessas pessoas assumirem também o governo. Os suspeitos que foram citados antes, nessas ações que foram tomadas pelo Ministério Público, era alguma dessas pessoas que a governadora se negava a que ele colocasse? Sim. Uhum, foram essas pessoas também. Eu fui contra a indicação desses nomes, entre outras, desde o início, né? Vai ser o procedimento daqui para frente? O que a governadora espera também? Claro que ainda estamos em meio a uma pandemia. O que se espera daqui para frente? Qual é o ponto de vista da vice-governadora? Então, Leonardo, eu acho que agora, antes de mais nada, a gente precisa recuperar a função do Estado, a gente precisa reunir as mentes pensantes do nosso Estado, o setor produtivo, enfim, todos os representantes do povo catarinense para fazer um plano de recuperação econômica urgente, né? E em relação à pandemia, eu acredito que a gente deva focar, e é isso que eu peço sempre para as pessoas, né? Focar muito na prevenção, focar no uso de máscaras, nos cuidados com a higiene individual, coletiva, né? Cuidar da sua saúde, cuidar da saúde do outro também, né? No sentido de transmissão. Eu acho que quando a gente tem essa visão não só da gente, mas de quem está na nossa volta, assim como as pessoas com alguma os grupos de risco, enfim, né, cuidar das pessoas que têm uma situação especial nesse sentido, ter maior cuidado e seguir os protocolos, a gente vai conseguir fazer um enfrentamento, uma convivência com esse vírus, porque o vírus vai estar aí agora, né, não adianta a gente adiar, postergar esse contato, ele vai estar aí e a gente precisa, sim, aprender a lidar com ele da melhor forma possível e com o tempo a gente vai tendo vai adquirindo resistência, vai conseguindo criar imunidade em relação a ele também. E esse vírus não é a única coisa que nos preocupa, não é o último vírus que virá, né? A gente tem uma série de outros vírus, uma série de outras doenças crônicas que a gente tem que trabalhar, que tem que lidar. E esse enfrentamento, assim, a gente tem que fazer da forma mais salutar possível, que traga o menor prejuízo possível, né? A gente teve uma série de situações a serem resgatadas, né? E a gente vai aprendendo, né? E eu acho que o povo catarinense é muito, muito educado, é muito fácil de trabalhar com as pessoas no sentido de tomarem os cuidados, né? Para que a gente possa ter esse convívio com o vírus da forma mais harmônica possível e com o menor prejuízo possível, né? Porque a saúde não é só esse vírus, tem uma série de circunstâncias que precisam ser consideradas e também a economia, né? Eu acho que a saúde mental da pessoa, a saúde financeira da pessoa é muito importante, porque quem tem filho para criar, quem depende do seu trabalho, passa por um sofrimento muito grande e que também me preocupa muito. Então, o que eu peço para as pessoas é que se cuidem, que tomem esse cuidado, né, realmente para prevenir, né, medidas preventivas, esses cuidados individuais e coletivos para que a gente consiga passar por essa crise com o menor prejuízo possível. Eu confio muito na força e na resiliência do catarinense.
e eu tenho certeza que em breve a gente vai sair, a gente vai poder dizer que saiu fortalecido dessa situação, né? Evidentemente que a gente lamenta por todas as perdas que a gente tem, e não só pelo Covid, né? São uma série de outras patologias que acabam ceifando vidas, mas a gente precisa encarar com coragem, com muito cuidado, com muita responsabilidade e tentar fazer com que os prejuízos sejam os menores possíveis.